É uma ferramenta que ajuda muito na silenciar os vícios alimentares, tá? Eu entendo nessa forma da terapia, eu entendo que ela pode ter um propósito mais forte para quem tem muitas intolerâncias, né? Como a Mikhaila Peterson, assim, tanto quanto muitas pessoas, no nosso dia a dia a gente conhece pessoas que têm muitas intolerâncias, é praticamente todos os vegetais. Essas pessoas se beneficiam muito da carnívora. Mas para quem tem muitos vícios alimentares, por exemplo, cara, a carnívora é maravilhosa, porque ela vai silenciar o vício. Só que o pensamento vem, né? Muitas vezes vem aquela vontade de consumir algo doce. Só que como a carnívora vai silenciando isso, fica mais fácil a gente dizer não. E quando diz não, passa um dia, passa 2 dias, isso vai silenciando. E aí esses vícios vão entrando em... Eles não acabam, né? Porque uma vez que você aprendeu, ele vai ficar lá para sempre. Mas ele vai silenciando. E é ótimo isso, né? Porque algo que a gente achava que não tinha solução, a carnívora talvez, nesse quesito, seja a melhor que eu conheço. Tá? Porque a gente ouve essa pergunta, André, qual a melhor dieta? Não tem a melhor dieta. A melhor dieta é aquela que você leva como estilo de vida e pronto. Mas quando a gente vê em questões pontuais, como silenciar vícios alimentares, né? A gente vê que muitas pessoas têm resultados muito acima da média com a carnívora, para silenciar vício do doce, vício compulsivo, né? Melhorar o humor, por exemplo, com a carnívora. Existe no momento aquele período de adaptação que vai dar um pouco de irritabilidade. Não é pela carnívora, mas é pela dependência, né? Como o alcoólatra tem quando tira o álcool, o fumante tira o cigarro, passa por um período de irritabilidade, de abstinência. Mas quando isso passa, você vê que, caramba, isso é mágico mesmo. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E o convidado de hoje é o André Burgos. Ele é licenciado em Educação Física, especialista em Nutrição Esportiva, já com mais de 7.000 alunos aí, além de também ter especialidade em carnívora, cetogênica, paleolítica, e também ele é bicampeão de 100 quilômetros do frio, que é uma modalidade esportiva aí que a gente vai conversar sobre isso também. Então, com certeza vai ser um bate-papo muito rico sobre saúde ancestral. André, é um prazer imenso falar com você. Obrigado pela sua disponibilidade. Ô, Rafael, eu que agradeço o convite. Gosto demais de compartilhar boa informação, né, sobre saúde, performance pessoal, a saúde metabólica. O que a gente puder colaborar, conte comigo, estamos aí. Rapaz, eu vi que você tem lá mais de 12.000 posts no seu Instagram sobre saúde, sobre nutrição esportiva, sobre carnívora. Cara, o que é isso? Eu fiquei impressionado com a quantidade, né? Eu vejo que faz muito tempo já que você fala sobre saúde, né? Quando que começou tudo isso aí na sua vida? Ah, Rafael, cara, isso começou. Vamos lá, eu fui obeso, tá? Durante a minha infância e adolescência, Rafael, eu nunca tive problema com composição física. Eu sempre fui muito ativo, né? Uma criança que eu basicamente ia para casa para comer, tomar banho e dormir. Eu vivia na rua, jogando futebol, brincando com os colegas, já fiz judô, basquete, natação, handebol. Só que ao passar do tempo, os objetivos vão mudando, né? As obrigações. Então vem faculdade, estágio, trabalhar, namorar, sair para comer, maratonar seriado e fica em casa, come. E ao longo do tempo eu fui ganhando peso, né? Então, paralelo a isso, eu sempre tive o desejo de constituir família e me tornar pai. Em 2012, eu realizei naquele momento o maior sonho da minha vida, que foi a paternidade. A minha filha Júlia nasceu em fevereiro de 2012. Mas no final do ano, a família saiu para comprar roupas para a festa de final de ano e o maior número de calça que eu fui em 3 lojas não cabia em mim. E eu nunca tinha passado por isso, sabe? Por um lado, a maravilha da paternidade, a paternidade me fez ver o mundo com outros olhos, sentir, né, a vida de outra maneira, mas no final do ano, cara, deu um frio na barriga, ver minha filha pequenininha ali, eu quase não consigo comprar roupas. Para mim isso era incompatível, né? Trazer uma criança para o mundo, um pai deseja cuidar da família, estar presente, ser exemplo, e eu não estava seguindo isso. E naquele momento, silenciosamente, com aquela dor no coração, eu decidi mudar. Em janeiro de 2013, na metade de janeiro, eu decidi mudar. E foi radical. Eu melhorei a alimentação. Naquela época, eu não sabia conceito de cetogênica, low carb, paleolítica, nada. Mas o que é que eu fiz? Eu parei a comida de mentira. Basicamente, processados, ultraprocessados, eu tirei. Então, foi só comida de verdade. Em março, eu comecei a correr. E logo no primeiro semestre, eu emagreci 36 quilos. Sabe? Mudando estilo de vida, comida de verdade e atividade física. Só que eu só fui conhecer o conceito de low carb cetogênica em 2015, tá? Só que o Instagram, você falou das postagens, lá quando eu comecei a correr, eu comecei a jornada de emagrecimento, foi quando eu comecei a atuar de forma mais intensa, mostrando que é possível, né, melhorar o estilo de vida. E aí eu comecei as postagens no Instagram de forma mais estruturada, mostrando sobre o estilo de vida. Só que em 2015 eu conheci os conceitos de low carb, cetogênica, só que eu já tinha corrido maratona e ultramaratona. Mas mesmo assim eu decidi começar numa cetogênica lá em 2015.
E aí a mágica começou a acontecer, cara. Eu já tinha corrido maratonas, ultramaratonas, mas mesmo assim eu acreditava naquela época que carboidrato de alguma forma era essencial para a performance esportiva. E de um lado eu acreditava, eu conheci o blog do Souto lá em 2014 aproximadamente, e para mim fazia todo sentido, mas naquela época eu não via ninguém falando em língua portuguesa tendo performance na corrida. Mas os posts do Souto, cara, me convenciam, mas eu precisava de alguma evidência. E aí em 2015 eu decidi testar comigo. Cortei carboidratos, né? O que eu comia de fruta e raízes eu tirei. Passei por um período de readaptação. Hoje eu chamo readaptação, né? Porque eu acredito que todo ser humano nasce adaptado a usar bem a gordura corporal e ter performance. Mas depois desse período de 3 semanas, a mágica aconteceu e foi quando eu fui mais intenso, sabe? No final de 2015 e início de 2016, a trazer informações mais concisas, né? Sobre performance esportiva, eficiência metabólica, cetogênica, low carb, jejum e atividade física. Começou do jeito que está hoje, lá em aproximadamente janeiro de 2016. Muito tempo, né? Quando era tudo mato ainda, você já estava ali, né, estudando a respeito e você falou do blog do Souto, né? Muita gente comenta também, acho que foi um dos pioneiros, né, que começou a falar desse tipo de, Em né, de alimentação. 2011 ele começou o blog, cara. Caramba, quando ainda né, ninguém falava sobre isso no Brasil, né? A internet ainda né, não tinha toda essa facilidade hoje, né? Que a gente consegue até mesmo acompanhar vídeos ingleses já com uma tradução automática, né? Então realmente... E na época você já começou a testar nas atividades físicas, né? Qual que foi o que você notou, assim, né? Principalmente na sua parte mais atlética? Pausa rápida nesse vídeo para falar do meu novo e-book com mais de 100 receitas carnívoras, incluindo receitas carnívoras flexíveis. Esse é um compilado com todas as receitas que eu venho testando nesses últimos meses sobre dieta carnívora e toda a minha experiência como chefe de cozinha há mais de 10 anos. Tem dicas de café da manhã, almoço, jantar, pizza carnívora, hambúrguer carnívoro, sanduíche carnívoro, sobremesa, tem lasanha, tem costela, tem frango, tem músculo, tem muita coisa boa, gente. É uma loucura esse e-book para você nunca mais ter dificuldade na sua dieta carnívora. São mais de 100 receitas carnívoras feitas para você. Então, se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui abaixo desse vídeo. Continue assistindo o episódio. Tá, eu já tinha corrido maratona e ultramaratona. Em janeiro de 2016, eu ia correr a maratona da Disney. Olha só, eu tinha uma meta, mas no final de 15 eu decidi começar numa cetogênica. E quando eu cortei carboidratos, eu já comia pouco, né? Comparado com a dieta padrão, eu fazia uma low carb naquela época. Eu ainda comia raízes e frutas, mas eu decidi cortar. Então fui direto para uma cetogênica. Eu acreditava lá, baseado no blog do Souto, que era possível, mas eu precisava experimentar. Então a performance caiu, sabe? Alguns dias depois de treinar, eu percebia a perna cansada, sabe? Peso, parecia que eu estava carregando 10 quilos em cada perna. Mas eu mantive 100% de foco. Continuei treinando, porque de alguma forma eu acreditava que poderia, né? Depois de 3 semanas a mágica aconteceu, cara. É como se acontecesse uma virada de chave. Então a performance voltou exatamente a mesma, só que sem carboidrato na dieta. Durou aproximadamente 3 semanas. E aí em janeiro, né, eu corri a maratona da Disney. Foi um tempo ideal para essa maratona. Infelizmente, naquele ano de 2016, eu tinha uma meta de conquistar o índice para correr a maratona de Boston. A gente pode falar sobre isso depois, né? E eu precisaria terminar uma maratona internacional na minha meta abaixo de 3 horas e 20. Não, 3 horas e 10. E eu terminei a maratona em 3 horas e 20. Eu tropecei na prova, eu torci o tornozelo. Eu terminei, foi maravilhoso. Tá? Não tomei nenhum gel de carboidrato, mas eu não conquistei o índice. Em junho do mesmo ano, eu corri maratona de Porto Alegre, tentando o índice novamente. E aí eu consegui. Eu precisava terminar abaixo de 3 horas e 10, terminei em 3 horas e 4. E eu também tropecei e caí na prova, me arranhei, me quebrei todo, mas eu levantei também sem nenhum gel de carboidrato. Tá? Então eu percebi que esse período de readaptação, após comigo, né, foi 3 semanas. Hoje a gente sabe que isso pode variar para mais ou para menos, depende, as pessoas são diferentes. Mas eu continuei treinando. E curiosamente, a performance foi melhorando com menos carboidrato na dieta, né? Que é o contrário do que recomendam hoje, né? Massivamente, coma carboidrato para ter performance. Então a gente vem vendo que a consistência do treino com a alimentação, comigo e com a maioria das pessoas que a gente vê, acaba fazendo com que as pessoas vão um pouco além do que acreditava que era capaz de conseguir, né? Perfeito. E você fazia essas corridas em jejum, em cetose, ou você comia alguma coisa algumas horas antes? Tá. Antes de conhecer low carb cetogênica, além de acreditar que
precisava de carboidrato para energia na corrida, eu tinha insegurança sobre treinar em jejum. Então, comigo, né, foi mais um processo em etapas. Eu comia banana com aveia e mel. Nessa época, eu troquei a banana com aveia e mel por um café com óleo de coco, sabe? Tinha uma gordura ali. Só que chegou um momento, eu não lembro quando, eu sei que foi em 2016. Chegou um momento que, cara, eu vou testar só o café puro. E não mudou nada. Eu não percebi nenhuma diferença, sabe? Eu percebi que era muito mais meu psicológico querendo uma segurança de ter calorias ali do que, de fato, a energia que vem do pré-treino. Né? A maioria dos casos, a gente vê que é puro placebo. Né? Porque a caloria que a gente come, cara, pode demorar meia hora, 40, 50 minutos para começar a ter energia. Muitas vezes o indivíduo terminou o treino e o alimento ainda está sendo digerido. Então, hoje é só em jejum. Cara, já fiz treinos de 60 quilômetros em jejum, sabe? Já corri maratona em jejum. Então, hoje a gente vê que é muito mais um medo que a indústria, a mídia coloca na sua cabeça do que, de fato, algum benefício direto do pré-treino. Nossa, incrível. Nossa, só aí já começou muito bem, já. Menos de 10 minutos já com toda essa explosão aí de... mas é a verdade, né? Eu concordo com você porque eu também fiz esses testes, né? Atualmente eu não estou mais correndo, mas quando eu comecei a carnívora, eu estava correndo, eu estava até fazendo um triatlon, né? Na época eu estava com dificuldade para perder peso, né? Apesar de ter passado a vida toda fazendo dieta, eu cheguei no triatlon para poder me ajudar a perder peso. E aí no meio do caminho eu conheci a carnívora, e aí depois de alguns meses na carnívora, eu acabei fazendo uma meia maratona em jejum, e aí depois eu fiz um meio Ironman em jejum também, né? Aí ali já falei, nossa, para tudo, né? Peraí, tem alguma coisa aqui, né? Porque era aquilo, eu tinha aquele paradigma também do carboidrato. Aí a minha vida mudou, né? Já são 10 meses na carnívora e eu, né, não tenho mais como voltar atrás. Mas como que ficou, então, a sua recuperação muscular, André? Antes na época que você consumia carboidrato para as corridas e depois que você começou a fazer mais uma cetogênica, mais uma carnívora, como que ficou? Rafael, isso aí daria um outro podcast também, né? Só para falar sobre a recuperação. E quando a gente testa o antes e o depois, né? A gente sente na pele como de fato essa transformação acontece. Porque eu corria maratona, por mais que era uma alimentação limpa, mas era uma dieta rica em carboidratos. E eu já tinha corrido algumas maratonas. E correr uma maratona, né? Naquela época eu corria maratona em 4 horas, perto de 4 horas. E passava 2, 3 dias sem poder andar direito, sabe? Era muito sacrifício, sabe? E quando eu corri a maratona da Disney, logo depois da cetogênica, cara, a gente terminou, eu não sei se você conhece como é a maratona da Disney, mas a corrida passa por todos os parques, 5 parques, e termina no Epcot. Cara, a família foi terminando a corrida no Epcot, eu troquei de roupa e a gente foi passear no parque da Disney, sabe? Não tem problema. É claro que se eu falar que não senti nada, eu estaria sendo desonesto. A gente sente o cansaço, afinal de contas ali eu terminei 3 horas e 20 correndo. Mas nada que me impedisse de curtir o parque com a família. Não teve nenhum momento que eu pedi, não, deixa eu sentar um pouco para descansar. Não ocorreu isso, sabe? É muito diferente quando a gente limpa a alimentação. Isso foi só a primeira experiência após a cetogênica, a primeira maratona, né? Por exemplo, quando a gente terminou os 100 km, eu terminei os 100 km, eu bati o recorde naquela prova, sabe? Eu baixei o recorde em 24 minutos. Terminei a prova, no dia seguinte a gente estava passeando, sabe? Tava caminhando. 2 dias depois eu já estava fazendo trote leve. Isso é inconcebível para quem treina atualmente ainda com a dieta rica em carboidratos. Ou seja, se segue as diretrizes, tem maior dificuldade para recuperar, sabe? E a gente sente na pele. Mas só pode saber disso quem experimentou, né? O antes muito carboidrato e depois com praticamente zero carboidrato. Por que isso acontece, né? Por que o corpo recupera mais rápido? Por que o nosso corpo, né, se machuca mais se a gente está com muito carboidrato depois dos treinos de alta intensidade? Isso é complexo, tá? Mas a gente pode atribuir a 2 pontos aí. A inflamação, né? O carboidrato, uma dieta alta em carboidrato, ela tá promovendo ali um pouquinho mais de inflamação, sabe? A glicose alta, a insulina alta. Acaba uma dieta com muito carboidrato também faz com que atletas dependentes de carboidratos, né, acaba produzindo mais radicais livres. Então acaba favorecendo um ambiente que dificulta essa recuperação. Para quem corre, né, adaptado à cetogênica, adaptado à cetose, usa mais a via oxidativa muitas vezes. Para quem treina, né, fortalece o condicionamento aeróbico,
acaba fortalecendo o condicionamento que usa mais a via da gordura para a energia, uma energia mais limpa, mais estável, menos inflamação, menos produção de radicais livres. Então, é claro que o contexto e a preparação deve ser levado em consideração. Não é só cortar carboidratos e começar a correr que, não, a mágica acontece, não é preciso ter um processo de adaptação. Mas uma dieta com pouco carboidrato favorece essa recuperação porque produz menos inflamação, né? Usa uma via que é mais limpa, produz menos lixo, né? O corpo se recupera bem mais rápido também. Perfeito. Não, muito bom. A gente, né, já vê alguns atletas aí nessa modalidade mais carnívora, seguindo também um triatlon ou algumas provas de corrida, né? Já entrevistei algumas pessoas aqui no podcast também, e a gente vê, né, essa transformação e essa mágica, né, acontecendo nesse mundo que é um mundo tão, digamos, tão corrompido assim, né, pela indústria do carboidrato, dos suplementos, né, do açúcar. E como que ficava, então, os seus colegas ali na época que você começou? Hoje eu acredito que eles já nem devem questionar mais, né, depois de tantas já conquistas, né, depois de tanto tempo, mas no começo como é que foi com os colegas de corrida, né, família, né? Todo mundo fica preocupado, né? Eu treinava naquela época num grupo aqui de Recife chamado Acorja, né? Que é um grupo grande, eu acho que ainda é o maior grupo da região. A gente se reunia, né? Eles se reúnem ainda. Hoje minha rotina mudou muito, de 5 e 10 da manhã na frente de um parque, o Parque da Jaqueira, para fazer os treinos de 15, 16, 17 quilômetros. E eu sempre fui aquele camarada que, quando ia treinar, cara, eu ia no pelotão da frente, corria rápido, era um pace de 4, 4,10, 3,50. E, enfim, tinha essa fama, sabe, de correr mais rápido. Quando eu comecei a treinar em jejum, eu não era aberto, sabe? Eu tinha alguns colegas que eram da área da saúde, ainda tenho, e eu conversava só com esses dois, sabe? Que também eram atletas e da área da saúde. Mas mesmo assim, aqueles dois, cara, vai com calma, você vai passar mal, sem carboidrato, em jejum. Hoje, os dois estão seguindo isso, sabe? Porque não é sobre tentar convencer alguém. Eu compartilhava porque quando a gente começa nesse estilo de vida, eu acho que praticamente todo mundo, em algum grau, quer não só compartilhar, mas quer trazer alguém para junto, quer convencer alguém. E eu conversava com eles porque profissionais da área da saúde têm uma mente, né, mais aberta, e eles estavam atentos. Eu dizia, olha, cara, faz 2 dias que eu estou em jejum e a gente está fazendo um treino longo aqui. Eles ficavam desconfiados, mas viu o resultado, sabe? Então, a melhor forma de tentar convencer alguém é com resultado. E aí eu conversava com eles e eles achavam que poderia ser um pouco perigoso. Hoje já está tudo em paz, inclusive teve um desses que correu maratona já em jejum. E aí a gente compartilhava, e com o tempo, com os resultados, não tem o que se discutir, né? Mas eles tinham desconfiança. E aí um acabava falando pro outro, que falava pro outro, e até em grupos de WhatsApp, né, de corredores, eu fiquei falado, né? As pessoas achavam que eu ia passar mal, queria aparecer, tá treinando sem carboidrato, treinando em jejum. O curioso é que esses que falavam mal de mim, né, nos grupos de WhatsApp, alguns desses depois vieram se tornar alunos, sabe? Pedir orientação, pedir ajuda, porque por mais que treinasse muito, não conseguia ter um bom resultado no emagrecimento, não conseguia evoluir na corrida. Então, a melhor forma de dar respostas é com resultado. Eu nunca me preocupei com a opinião do outro, sabe, Rafael? Eu aprendi logo cedo que não tem como convencer ninguém. Então, a melhor forma de você comunicar algo é com resultado. E aí, eu acho que consegui passar bons resultados já. Uau, incrível. Com certeza o exemplo ele arrasta, né? Acho que principalmente no mundo esportivo também, apesar de eu na época que eu estava treinando essa parte de endurance, né? Eu até cheguei a comentar com alguns amigos e a maioria achou loucura e não me deu muita atenção. Talvez porque eu não sei, não tenha continuado no endurance. Eu mudei bastante, porque na verdade eu fazia o triatlon não é porque era o meu esporte favorito. É claro que eu gostava, porque tem os benefícios, sem dúvida, mas o meu objetivo maior era emagrecer, porque eu não conseguia mais, nenhuma dieta funcionava mais. Então, mas assim que a carnívora entrou na minha vida, eu perdi tanto peso, com tanta facilidade, que eu falei, poxa, eu não preciso mais fazer tantas horas assim de aeróbico. Aí eu mudei um pouco o meu estilo de treino. Mas... Por que você acha que é tão difícil ainda para a maioria? Porque eu vejo que você tem uma página no Instagram. É sua, Atletas Low Carbs? Acho que é suas, né? Muito interessante, né? Para quem não conhece também, acho que é @atletasLowCarb, né? Isso, tem um site, tem um podcast, tem um Instagram. Maravilhoso. Recomendo a todo mundo dar uma olhada. Na sua experiência, então, André, por que
Por que a maioria dos atletas ainda não despertou para esse lado? E por que você acha que eles, né, não acreditam, né? Ou por que eles acreditam que tem que ter o carboidrato? Isso a gente poderia entrar num campo da filosofia aí, Rafael. Eu já me perguntei isso, sabe? E parei de me perguntar. Eu acho que muitas coisas influenciam, sabe? Porque é difícil nós humanos, em muitos casos, a gente mudar de opinião. Né? É preciso ter uma humildade muito grande em qualquer área, sabe? Eu já mudei a opinião em relação à questão política, né? A questão de futebol, questão de religião. Hoje eu tenho um pensamento diferente. Na alimentação entra nesse campo, sabe, de extremismo. A política está extrema, a dieta está entrando no mesmo rumo, sabe? A gente vê agora, inclusive, divergências entre quem segue uma dieta carnívora com low carb, cetogênica. Calma lá, sabe? O movimento está todo mundo querendo trazer paz e saúde geral. Então eu acredito muito que é muito mais particular. É claro que a mídia influencia. Muitos profissionais da saúde também têm uma parcela de culpa por não continuar estudando, nem questionar as diretrizes. Eu acredito muito nisso. E existe a questão da autoridade. A mídia, né? Quem fala na TV, não importa quem seja, falou na TV, exerce uma influência grande, a questão da autoridade. Quando você encontra alguém com um jaleco branco, o jaleco branco passa uma autoridade, não importa o que essa pessoa fala. Então parece que ela é dona da verdade. E quem recebe essa informação, né, aceita sem questionar. Então, desculpa, tem muitas coisas envolvidas aí. Só que eu comecei a questionar lá em 2015, sabe? Quando eu conheci o blog do Souto, ele fala numa narrativa que é fácil compreensão. Ele mostra as evidências, os artigos, ele explica o nível de evidência. Quem lê tudo, acaba em algum grau, cara, também questionando as diretrizes. Então, existe a questão da humildade, né? Quem se permite, né, questionar, mudar de opinião, abre essa possibilidade de crescimento. Né? Não é querer mudar a opinião do outro, mas o que a gente traz, o que a gente fala é para colocar uma pulga atrás da orelha das pessoas, sabe? Porque desde o final dos anos 70, quando a gordura saturada tornou-se a vilã, até hoje nunca foi provado, nenhum estudo foi provado, mas as pessoas têm medo. Medo do colesterol, medo da gordura saturada, acredita que precisa de carboidrato para ter performance. Cara, a gente vê os artigos, os estudos mostrando que não é bem assim, mas mesmo assim as pessoas acreditam cegamente. É difícil a gente achar um fator responsável, porque as pessoas não acreditam nisso, não querem mudar. Mas eu acredito que tem vários papéis influenciando, sabe? A questão da autoridade, a questão da mídia, né? O marketing é muito forte em relação a isso. Todos nós, seres humanos, somos de algum grau influenciados de alguma forma. Então, questionar tudo e permitir mudar de opinião, aceitar uma possibilidade contrária do que a gente acredita, eu acho que já é um grande passo, né? Porque eu mudei minha opinião. Eu acho que você também deve ter mudado sua opinião em algum grau. E, cara, se aparecer algum estudo de alto nível, um ensaio clínico, uma revisão esquemática, meta-análise de ensaios clínicos randomizados, mostrando algo contrário do que eu acredito, cara, eu mudo de opinião, nenhum problema, sabe? Então é importante entender isso e estar aberto a pensar um pouquinho diferente. Aquelas pessoas que têm uma arrogância elevada, muitas vezes, elas escolhem argumentos que justifiquem a sua opinião. Elas não formam uma opinião baseada no alto nível de evidência. Então, é muito mais particular. É difícil encontrar um fator só que determine, né? O porquê as pessoas ainda acreditam, duvidam. Eu não sei. As evidências estão aí, né? Eu passei por isso e não sou só eu. A gente conhece tantos atletas lá no Atlético Low Carb. Cara, eu já devo ter entrevistado também, né, dezenas de atletas, de profissionais da saúde de todas as áreas. Eu conversei com o Zach Bitter também, né, que é um ultramaratonista que tem recordes mundiais americanos, dos Estados Unidos em provas de ultra-resistência. Tantos outros atletas mostrando aí os resultados. Não é um ou outro, né? São muitos. Talvez não seja ideal para todos, mas que funciona, cara, não se discute. É muita arrogância ou ignorância dizer que uma estratégia como essa não funciona ou vai comprometer algo a partir do momento que a gente vê uma quantidade tão grande de pessoas tendo resultados bem acima da média, né? Maravilha. Não, perfeito. Eu concordo com tudo que você falou. Achei legal você ter comentado também sobre essa questão, né, de o pessoal ficar brigando hoje, né? Porque não, porque a low carb é melhor, porque a carnívora é melhor, ou porque é cetogênica, e começa, né, criar essas, né, como os veganos ali, né? Começa a aparecer né, os militantes, né, da carne, enfim, né? É feio ver isso, né? Eu também observo um pouco, né, no Instagram também, muita coisa. Porque no final tá todo mundo lutando a mesma coisa, né? A gente está tentando lutar contra os açúcares, contra os processados, contra, né, essa indústria alimentícia aí que nos adoeceu e nos fez acreditar, né, que tem que comer sucrilhos e granola. Exatamente. Né? Então,
Mas enfim, né? Acho que em algum momento acho que as pessoas elas acabam se dando por si, né? Assim espero, ou não, né? Mas assim espero. E você ter falado também que já conversou com muitos atletas né? Tem muitas evidências hoje, né? Eu também concordo com a parte de que se aparecer um estudo dizendo que, né, estamos errados, eu também tenho a cabeça aberta, porque eu estou à busca de saúde. Há mais de 20 anos eu procuro saúde, né? Só que eu sempre procurei nos lugares errados. Era a dieta da lua, era a dieta da caloria, era a dieta sabe? Então eu sempre vi essas coisas como uma coisa ruim, né? A dieta para mim foi sempre uma palavra muito feia. Eu sempre odiei isso, porque eu sempre passei muita fome, né? Por 20 anos eu fiz dieta, né? Então, quando eu parava, eu ganhava tudo de novo, aí eu começava de novo, e era um ciclo interminável, naquele efeito sanfona que eu achava que eu ia passar a vida toda assim, né? Aí de repente algo mudou tudo, porque pela primeira vez na vida me deu saciedade, não me deu mais vontade de doce, né? E aí eu já percebi que não era uma dieta, né? Então, uma pessoa que já fez dieta por muitos anos e aí de repente ela testa uma dieta carnívora, na mesma hora ela percebe que não é uma dieta. Porque, né? Então, é complicado. Mas estamos aqui para isso, né? O que você diria, então, André, para alguém que às vezes ainda não entendeu em pleno 2025 que a gordura, na verdade, ela faz bem para gente, a carne vermelha faz bem para gente. Como que a gente pode ajudar essa pessoa que ainda não acredita nisso? Tá, primeiro é importante que essa pessoa chegue aberta a questionar as próprias crenças, sabe? Porque eu gosto, Rafael, até pra mim, sabe? Quando eu me pergunto, será que é isso ou não é? Eu gosto de trabalhar duas perspectivas. A perspectiva 1 é a evolutiva. Por que a evolutiva? Porque a minha genética, a sua, do Rafael, e a você que está acompanhando o podcast, ela é moldada de acordo com a evolução humana na Terra. Sabe, é preciso que haja um período de 40 a 70 mil anos de tempo para que nossa genética mude, se adapte a algum cenário. Tá? Hoje, a alimentação que a gente tem, ela foi criada, muito nova, muito recente. Né? A revolução da indústria, processados e ultraprocessados, tem centenas de anos. Óleos vegetais tem menos de 100 anos. Margarina tem décadas. Sabe? É a base da dieta humana. Quando a gente vê a base em relação à composição de macronutrientes, né, a base da pirâmide alimentar é muito carboidrato, depois proteína e gorduras. Cara, isso foi criado há 10 mil anos, né, o período da agricultura. É pouco, né? A gente precisaria de 40, 70 mil, são 10 mil anos. É pouco tempo. Então, quando a gente olha do período paleolítico para os dias atuais, isso representa 99,5% do tempo da evolução da espécie humana na Terra. E a base da dieta humana sempre foi a prioridade de caça. Carne, né? Carne é a gordura da carne, é a base da dieta humana. Né? Para mim, não se discute isso, sabe? Animal-based, para mim, é a dieta mais natural para a espécie humana. Então, povos no planeta Terra, é claro que a depender da região, alguns povos tinham acesso a mais frutas ou menos frutas. Outros povos, como os inuits, basicamente 90% era caça, né? Baleia, foca era gordura e proteína, quase zero vegetais. Tinha povos na América aqui do Sul que consumiam batatas, tinha mais carboidratos. Mas o que é que nenhum tinha? Nenhum tinha era processado e ultraprocessado. Mas a base, a prioridade sempre foi. Tem uma revisão na literatura que ela foi publicada, eu acho que em 2012, 2022, alguma coisa assim, que analisou hábitos alimentares de povos caçadores-coletores. Se eu não me engano, 86% dos povos tinham a maior parte das calorias da dieta de caça, proteína e gordura. Então, sempre, e onde quer que fosse possível, a prioridade humana sempre foi caça, proteína, carne e gordura, e vegetais como complemento. Sabe? Então, não é que hoje a carne hoje se tornou vilã. Não, nunca foi vilã. Sempre foi a prioridade humana. Então, quando a gente entende isso, fica fácil compreender, né? Porque a minha genética, a do Rafael e a sua que está acompanhando o podcast, nossa genética está plenamente adaptada à proteína animal. A base da dieta é animal. E vegetais como complemento. Aí a gente entra no outro ponto, né? Algumas pessoas vão tolerar mais e outras menos. Mas a base da dieta humana sempre foi essa. Prioridade animal e vegetais como complemento. Isso não se discute. André, mas eu vi estudos que a carne faz mal. Até hoje não tem nenhum estudo que comprove isso, né? São estudos distorcidos e manipulados, sabe? Então, na literatura científica, a gente tem, eu acho que 4 revisões sistemáticas e meta-análises mostrando que carne não está associada a câncer, por exemplo. Inclusive carne processada. Quando a gente fala em colesterol e gordura, Rafael, não sei se você viu, tem um estudo recente, né, que eu acho que foi menos de um ano, que começou a ser feito. Olha só, que mostrou que
um estudo com 11 homens saudáveis. Eles chamam de saudáveis, mas olha só que curioso, começaram a fazer uma dieta cetogênica. Eles no peso normal. O colesterol aumentou, o LDL aumentou, o LDL que é chamado de colesterol ruim. Muitas pessoas, quando o LDL aumenta, começam a ficar preocupadas. Mas esses sujeitos, quando o LDL aumentou, os poucos que tinham placas de ateromas ali nas artérias, a placa sumiu. Teve remissão da doença cardíaca, com o LDL aumentando. Hoje se questiona, será que o LDL não é protetor? Ah, André, mas quando tem infarto, está entupido de LDL, sim, mas parece que ele está ali na cena do crime, não é o culpado pelo crime, entende? A gente precisa rever muita coisa, sabe? Porque até hoje, todos os estudos feitos, nenhum provou que a gordura saturada faça mal, que o colesterol, olhar o número do colesterol seja um fator isolado de preocupação ou não. Então a gente precisa questionar. Então eu gosto de olhar nessas duas perspectivas, sabe? A evolutiva. Se eu tiver dúvida na evolutiva, a gente vai no alto nível de evidência científica. Até hoje não tem nenhum estudo, praticamente todos os estudos feitos para provar que a gordura saturada faz mal, que o colesterol é um problema, todos mostraram que o colesterol é protetor, a gordura saturada é protetor, ou tudo é neutro, né? Então, não tem o que se discutir. A evolução mostra um caminho e a ciência de alto nível comprova esse caminho, né? Então, para mim, não tem nenhuma dúvida. É claro que pessoas diferentes podem ter respostas diferentes, né? É claro, a gente entende isso, né? Nem todo mundo funciona igual, mas a nossa adaptação como espécie humana a ter na base alimentar proteína animal e gordura animal, isso não se discute. Algumas pessoas vão tolerar mais, outras menos. Bem como vegetais, né? O que a gente vê de extremismo. Algumas pessoas que não toleram tanto vegetais acabam abraçando a carnívora e generaliza, né? Vegetal é um problema? Não necessariamente, sabe? Então, calma lá. A nossa evolução já mostra, né? A prioridade da dieta humana sempre foi caça com a gordura e vegetais como um complemento. E a ciência hoje dá muito suporte a essa ideia, né? Maravilha, André. Perfeito. Acho que dá para ajudar bastante gente. Concordo também com essa parte de extremismo, eu acho que não leva a nada. Acho que a gente, né, tem que levar em consideração que, apesar de, né, apesar de da gente ter um metabolismo, né, parecido, assim, digamos, né, porque nós todos somos humanos, a gente tem as nossas particularidades que, de repente, certo vegetal às vezes faz bem para você, mas não faz bem para mim, né? E por aí vai. Né? Então, tá acho que a tudo gente... bem, né? E tá tudo bem, exatamente. Né? Até o fato da carnívora mesmo, de repente, no começo eu até batia um pouco na mesa e falava, não, acho que essa daqui é a dieta para todo mundo. Mas hoje, já depois de 10 meses, depois de ter conversado com tantas pessoas e estudado ainda mais a respeito, eu entendo que talvez não seja para todo mundo. Talvez, né? O que você acha sobre isso? Você acha que, né, eu ouvi você citando também que não acha que isso é para todo mundo, mas o que você acha? Você acha que a dieta carnívora é para todo mundo? Vamos lá, excelente pergunta, Rafael. O é para todo mundo é muito forte, tá? O que é que eu entendo do é para todo mundo? Eu acredito todos os nutrientes que são vitais e essenciais para a espécie humana estão em alimentos animais, todos. Quem fizer a carnívora da maneira correta é improvável ter algum problema. Não dá para afirmar se vai ter, né? Mas é improvável. No entanto, abrir mão de todos os vegetais, nem todo mundo está disposto. Sabe? Eu acredito que se fizer da maneira correta, pelo tempo adequado, é improvável ter algum problema. Só que tem pessoas que toleram bem um acervo grande de vegetais. E aí eu não vejo por que abrir mão de vegetais se tolera, entendeu? Eu acho que é restringir muito um leque de possibilidades que pode facilitar a adesão ao estilo de vida. Porque tem muita gente que reclama, essa carnívora é muito, muito limitada, muito restrita, mas o indivíduo come pão com ovo todo dia, sabe? Não muda, sabe? A quantidade de opções é pequena, é a mesma coisa sempre. Para quem gosta, a gente tem vários alunos na carnívora, sabe? A gente vê que muitas pessoas que acabam indo para a carnívora, né, com muita sede ao pote, porque gosta de carne, fracassa rápido porque não sabe como a carnívora funciona, nem consegue fazer pelo tempo adequado. E aí o objetivo não é fazer a pessoa fracassar, sabe? A gente tenta abraçar as pessoas que precisam melhorar o estilo de vida, sabe? Existe um grupo, eu vou chegar lá, existe um grupo de pessoas que precisa. Mas se você tem sobrepeso, tem obesidade, a carnívora pode ajudar? Pode. Mas será que você vai conseguir seguir na carnívora como estilo de vida? Porque se você segue uma estratégia dietética, você tem um resultado. Mudou a estratégia, mudou o resultado. Se escolhe uma estratégia que não vai conseguir manter, você vai... É efeito sanfona, vai e volta, entra e sai. Entende? Então, o que é que eu entendo? Tem pessoas que precisam de uma carnívora. Eu me esqueci o nome dela agora. Tem uma menina que ela ficou conhecida... Ela ela criou o termo da Lion Diet.
Eu já fiz uma live sobre ela. Enfim, ela tem, acho que mais de 15 doenças autoimunes, É a sabe? Micaela Peterson? Isso, a Micaela Peterson. Cara, ela só se salvou na Lion Diet. Não é nenhuma carnívora, é só carne vermelha, basicamente. Nem ovo É. ela consome, nenhum laticínio. E é justamente isso que dá qualidade de vida para ela. Ela precisa. Sabe, quando a gente fala, as pessoas precisam da carnívora, nem todo mundo precisa. Mas se fizer da maneira correta, eu não vejo problema. Mas eu entendo que para você ter resultados para a vida, você precisa encontrar uma estratégia que consiga levar para a vida. Sabe? Porque uma estratégia dietética leva a um resultado. Mudou a estratégia, mudou o resultado. Então, se você quer ter um resultado definitivo, encontre uma estratégia que você tolere, goste e consiga levar para a vida. André, mas nunca mais fazer exceção? Isso é uma outra conversa, né? Mas se você tem na base do estilo de vida um padrão alimentar baseado em comida de verdade, que você tolera bem, pronto, encontrou o caminho para ter resultados para a vida. E eu tolero alguns vegetais e outros não. Então, um pouco antes de começar aqui, a gente conversou rápido, e eu falei, cara, 90% do tempo eu sigo cetogênica e carnívora. Mas eu tolero algumas raízes e frutas. Eventualmente eu trago para dieta, na maior parte do tempo estão fora. Mas eventualmente eu trago. Sabe, eu sei, para mim é gatilho compulsivo, sabe, de fruta doce. Eu sei que facilmente eu perco o controle, então eu evito. Alguns vegetais que são food maps também me dão desconfortos. Mesmo alimentos que possam fazer parte de uma carnívora ou de uma cetogênica, eu evito. Sabe, como brócolis e couve-flor. Para mim, dá muito desconforto. Isso não são alimentos ruins, mas eu não tolero bem. Então é importante entender isso, como o seu corpo funciona e como você consegue aderir à estratégia como estilo de vida. Se você entender isso e tem dificuldade para emagrecer, acabou com a dificuldade. Sabe, porque levou a estratégia para a vida e encontrou o resultado que vai ter e nunca mais mudar, né? A não ser que mude a estratégia. Fantástico, André. Sim, eu diria que eu percebo isso, né, com a minha experiência também, apesar de estar apenas 10 meses, mas eu já percebo que, né, que a carnívora para mim foi foi o melhor estilo de vida que eu já encontrei, né, porque eu já testei muitos. E aí de vez em quando também eu abro para alguma raiz, ou para alguma fruta vermelha, ou para alguma, né, talvez uma amêndoa ou uma castanha, né, eu tento evitar ao máximo, mas eventualmente eu coloco algo do tipo. Eu diria que 90% da minha dieta ela é carnívora, e aí de vez em quando os outros 10% eu coloco uma fruta vermelha, né, a fruta doce também, às vezes, principalmente a banana. Quando eu decido abrir uma banana, eu vejo que me dá o gatilho do doce também, como eu sempre tive o vício por açúcar, por toda a minha vida, então eu também evito, né, assim como o mel, né, tudo que tem o doce me dá o gatilho e eu sinto falta, eu quero de novo. Isso para mim é loucura, né? Quem nunca teve compulsão por doce, talvez não tenha isso, mas quem já teve, é difícil, né? Então é por isso que a carnívora é a minha zona de conforto, é onde eu fico melhor, fico confortável, é fácil, sabe? Eu consigo digerir muito bem, fico saciado, não penso mais em comida, mas às vezes tem uma semana ali que eu introduzo alguma fruta, algum mel, já me dá os gatilhos de novo, que é insano. Então a carnívora é a melhor estratégia para mim, né? Mas acho que com o tempo, né, eu converso com muitos carnívoros aqui também, pessoal da cetogênica, low carb, que eles mesmos encontraram as suas próprias estratégias que funcionam melhor para eles, né? E é normal, né? Acho que tem gente que prefere seguir 100% e tá feliz assim, e vai que vai, e tá bom também, né? Não tem, né? Acho que eu acho que, como você falou, né, tem um grupo de pessoas, acho que principalmente aqueles que já abusaram muito da saúde, né, por muitos e muitos anos, esses acho que precisam da terapia carnívora, porque não deixa de ser uma terapia, né, ela age como até um remédio, né, pra gente. Ela é uma ferramenta que ajuda muito na silenciar os vícios alimentares, tá? Eu entendo nessa forma da terapia, eu entendo que ela pode ter um propósito mais forte para quem tem muitas intolerâncias, né? Como a Micaela Peterson, assim, tanto quanto muitas pessoas, no nosso dia a dia a gente conhece pessoas que têm muitas intolerâncias, é praticamente todos os vegetais. Essas pessoas se beneficiam muito da carnívora. Mas para quem tem muitos vícios alimentares, por exemplo, cara, a carnívora é maravilhosa, porque ela vai silenciar o vício. Só que o pensamento vem, né? Muitas vezes vem aquela vontade de consumir algo doce. Só que como a carnívora vai silenciando isso, fica mais fácil a gente dizer não. E quando diz não, passa um dia, passa 2 dias, isso vai silenciando. E aí esses vícios vão entrando em... Eles não acabam, né? Porque uma vez que você aprendeu, ele vai ficar lá para sempre. Mas ele vai silenciando. E é ótimo isso, né? Porque algo que a gente achava que não tinha solução, a carnívora talvez, nesse quesito, seja a melhor que eu conheço, tá?
Porque a gente ouve essa pergunta, André, qual a melhor dieta? Não tem a melhor dieta. A melhor dieta é aquela que você leva como estilo de vida e pronto. Mas quando a gente vê em questões pontuais, como silenciar vícios alimentares, né, a gente vê que muitas pessoas têm resultados muito acima da média com a carnívora, para silenciar vício do doce, vício compulsivo, né, melhorar o humor, por exemplo, com a carnívora. Existe no momento aquele período de adaptação que vai dar um pouco de irritabilidade. Não é pela carnívora, mas é pela dependência, né? Como o alcoólatra tem quando tira o álcool, o fumante tira o cigarro, passa por um período de irritabilidade, de abstinência. Mas quando isso passa, você vê que, caramba, isso é mágico mesmo. Totalmente, André. Perfeito. E você... Olha só essa informação. 55% de vocês que estão assistindo esse vídeo agora não estão inscritos no canal. E às vezes aquele vídeo que você não viu tinha toda a informação que você estava procurando. Então, certifique-se que você está inscrito no canal e ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Se inscreva no canal e continue assistindo. Como que funciona hoje com a sua família, com seus filhos? Você introduz uma alimentação mais carnívora, mais cetogênica, ou você deixa eles um pouco mais livre para comer também, né, os docinhos, né? Enfim. A gente fala docinho, né? Como se fosse diminuir o dano que é o docinho, mas isso é padrão, né? Eu usei essa palavra a vida toda para me confortar, meu docinho. Que nunca foi só um. Como pai, eu vejo a dificuldade que é. Só que indo direto ao ponto, tá? Na minha casa não entra porcaria, nada, não entra, tá? A gente tem chocolate em casa, mas é 70%, 85%. Muito raramente, quando meu filho quer algo ir no supermercado, a gente sai para comprar e só tem 60%, a gente compra. É melhor do que o chocolate ao leite e só come 2 quadradinhos, tá? Mas não entra porcaria, nenhum filho meu come pão processado, açúcar dentro de casa. No entanto, sim, e não tem restrição de fruta, sabe? Meu filho também gosta de arroz. Não vejo nenhum problema. Para pessoas metabolicamente saudáveis, nenhum filho meu, eu tenho um casal hoje, eles nenhum tem sobrepeso, tem uma boa relação com a comida, mas fora de casa é onde exige essa maturidade maior. Eu não coloco meus filhos numa bolha, sabe? A minha filha, ela quando tinha 6, 7 anos, eu fazia os lanchinhos low carb para levar para a escola. Mas de repente ela pediu, papai, não quero não. Depois eu fui entender que ela sofria bullying por conta disso, sabe? Enquanto as coleguinhas levavam as porcarias, ela levava o lanchinho de casa e ela estava se sentindo a diferente, a excluída. E isso foi, cara, desafiador. A gente começou a aprender a lidar com isso. E dentro de casa não entra. A gente trabalha muito isso, sabe? Uma consciência maior sobre a alimentação. Meu filho vai fazer 8 agora em 31 de dezembro. Minha filha vai fazer 14 agora em fevereiro, e a gente trabalha muito essa consciência. Dentro de casa não entra porcaria, mas fora de casa eu nunca proibi nenhum de nada, porque eu não quero que eles se sintam diferentes, nem quero que eles façam nada escondido, porque uma vez que a gente proíbe, cara, ele vai ter o desejo de comer um docinho, e eu não quero que ninguém faça nada escondido, entendeu? E eu prefiro que eles façam na minha frente, e a gente conversa sobre isso depois, do que faça escondido. Então fora de casa eu não proíbo. Mas eu já vejo hoje, de forma bem orgulhosa, sabe? Eles, de uma maneira mais consciente, escolhendo, evitando comer mais, sabe? Deixando muitas vezes para comer o docinho ou o bolo no aniversário no final da festa, sabe? Em vez de começar a comer antes. A gente já vê essa maturidade. Eles são totalmente diferentes dos colegas, porque já tem essa maturidade. Mas como pai, às vezes dói o coração, sabe? Porque quando a gente sai, vai para uma festinha de criança, aniversário, cara, é só açúcar e farinha. Nenhum dos dois bebe refrigerante, eles não gostam. Meu filho nunca experimentou. A minha filha, acho que ela bebeu um gole e não gosta. Mas é assim, é isso, sabe, Rafael? Fora de casa eu não coloco numa bolha e nunca proibi nada. Mas eu sempre tento conversar de uma maneira mais sutil para que eles não entendam que eu estou proibindo. Justamente para que, se for comer, que coma na minha frente e não faça nada escondido. Hoje eu já vejo essa sementinha que eu plantei, né, já dando frutos, né? Que eles já começam a raciocinar sobre o que comem fora de casa, sabe? E eu hoje já sinto um orgulho maior. Mas ainda é com uma dor no coração muito grande. Uau, que bacana ver essa maturidade já, né? Quantos anos que ele tem mesmo que você falou? 8? Ele vai fazer 8
E a minha filha vai fazer 14. Inclusive, no lanche da escola, cara, ele leva. Meu filho leva torresmo, leva tripa de porco, leva chocolate a 85%, ele leva castanha, sabe? Eu faço uns bolinhos de banana, eu trago whey, tá? Eu não consumo whey, mas eu faço receitinhas low carb com whey para levar um lanche proteico, sabe? Bolinho, brownie. Então, a gente sempre procura esses recursos para ajudar. Mas eu sei que, eventualmente, eles compartilham o lanche. Mas percebe que eu me concentro muito mais no que eu posso fazer para ajudar do que proibi-lo de fazer algo fora. Então a gente sempre faz esse trabalho de base aqui em casa. Perfeito. André, parabéns. Eu achei muito legal, né, isso que você falou, porque até o motivo que eu perguntei é porque tem muitos pais e mães que acompanham o canal e às vezes estão nessa dificuldade, né? Porque às vezes ou simplesmente querem introduzir alguma coisa, né, para os filhos ali, pequenos ainda, ou porque já deram muita comida processada, muito açúcar para o filho e hoje já não consegue mais trocar Tirar, aquilo, né? né? Então eu sempre peço esse conselho para quem, né, consegue, né, ter uma alimentação mais controlada em casa, porque eu já recebi depoimentos dizendo, tipo, mas eu prefiro deixar dar de tudo pro meu filho em casa, ou seja, eu dou refrigerante, dou suquinho de doce dentro de casa, dou bolinho, dou pão, porque assim, quando ele comer fora, ele não vai se viciar. Então é melhor ele comer dentro do que depois ele experimentar fora e ser pior. Eu falei, não, cara, é o oposto. Em casa você tem que proteger. Lá fora tudo bem, pode acontecer. Mas em casa, cara, você não vai ficar dando cigarro pro seu filho em casa, porque depois, se ele fumar lá fora, vai ser menos pior. Cara, insano, né? Mas espero que a pessoa que tenha falado isso esteja assistindo esse vídeo agora. Mas concordo com você, André. Eu não tenho filho ainda, mas pretendo ter em breve, se Deus quiser. E eu com certeza vou proteger dentro de casa. Eu faço isso, sabe, Rafael? Porque, assim, eles não têm sobrepeso. Agora, se fosse um cenário contrário, sabe? Se eles tivessem sobrepeso ou obesidade. Aí, cara, aí sim, tá? Eu tô falando isso porque provavelmente ou pai ou mãe pode estar ouvindo esse podcast, quer saber o que fazer. Nesse cenário, eu conversaria sim, sabe? Pra fazer melhores escolhas fora de casa. Não é que eu proibisse, sabe? Mas eu faria combinados, faria acordos, eu tentaria procurar soluções juntas, sabe? De trazer o filho, a filha para fazer receitas, sabe? Low carb, proteica, até... Claro, procure um nutricionista, sabe? Porque cada caso é um caso, mas... eu compro whey, sabe? Para fazer receitas com meu filho. Não, eles não consomem whey diariamente, mas uma receita ou outra fica proteico, sabe? Eu uso clara de ovo. Então... envolver os filhos na produção dos alimentos, de lanches, acaba fazendo com que eles deem um valor maior a isso, sabe? Não é empurrar o lanche para a criança e coma isso, não. Sabe, envolva mais a criança, traga para fazer escolhas, traga para produzir o alimento, sabe, fazer o lanche, experimentar, torne essa produção, né, de lanches, de refeições prazerosas para as crianças também. Elas se sentindo fazendo parte disso, elas dão um outro valor. Entende? Então, trazendo elas. Para quem tem obesidade, hoje a criançada está crescendo com gordura no fígado, cara, diabética. Então, nesse cenário, que é grave, tá? Não é para passar a mão na cabeça, eu conversaria sim com os filhos, né? Traria um plano de ação, sabe? Claro que trazendo essa conversa para a criança entender a prioridade disso. É claro que muitas vezes não dá para proibir 100%, porque a criança precisa ter uma estratégia de adesão. Então, fazendo progressivo, fazendo negociações, sabe? Permitir pouca coisa, mas fazer esses combinados. Hoje eu nunca proibi meus filhos fora de casa, porque hoje eu entendo que eles são metabolicamente saudáveis. E eu já vejo isso surtindo efeito. Mas num caso desse mais especial de crianças com obesidade, com gordura no fígado, com diabetes, aí não, a gente faria um plano de ação mais próximo, tá? Mais consciente, dentro e fora de casa. Perfeito. Concordo com você, acho muito interessante essa parte de trazer ali as crianças juntos na cozinha para fazer assim, pelo menos, né, se o filhinho ali ou a filhinha tiver vontade de comer um doce, ela vai pensar que, poxa, não, para eu comer um bolo tem que juntar os ovos, a manteiga, o creme de leite, né, é um processo, tem que ir no forno 1 hora nossa, não, e não ir lá abrir o armário, abrir o pacotinho e comer, né, é diferente, né? É diferente. É bolo, mas é diferente, sabe? E dá pra fazer muita coisa, cara. É sorvete, é mousse. Total. Cara, com as berries, você amassando com garfo, misturando com creme de leite, usando whey. Você encontra fácil dezenas de receitas simples no Google, sabe? Então dá pra fazer. É só um mínimo de boa vontade,
sabe? Agora é preciso disciplina e consistência. Fazendo de maneira lúdica, tá? Divertida com a criança, não é obrigando, empurrando. É importante entender isso, que o pai e a mãe devem ser persuasiva, não com punição, sabe? Mas tornar essa estratégia prazerosa e trazendo objetivos grandiosos, sabe? Porque certamente crianças em certas idades já se incomodam com a obesidade. Sabe? Então, trazendo isso, cara, vamos melhorar isso. Você vai se sentir melhor, vai se sentir mais confiante, sabe? Vai melhorar a saúde, vai melhorar essa relação com a alimentação. E tornando a produção dos alimentos mais prazerosos e dinâmicos, certamente vai persuadir mais para que essa adesão seja maior. Porque, assim, existe barreira. Né? Então, o pai e a mãe, em vez de obrigar com punição, eu acho que deve ser persuasivo de uma outra maneira, sabe? Tornando divertido e focando muito no benefício para a criança, sabe? Eu acredito que isso traz mais sucesso. Maravilha, com certeza. Eu, né, posso dizer que sofri muito bullying como criança, que era uma criança obesa. Sabe, tenho memórias ali de quando eu tinha 6 anos, 7 anos, até os meus 14. Então, eu entendo bem o que é isso. Então, né, não deixaria meu filho passar por isso. E hoje a minha luta é essa, né? Não só para os adultos, mas para os filhos também, né? Para que os pais conscientizem já os filhos já desde cedo. E hoje até um dos meus canais no Instagram é só sobre receitas, né, carnívoras e carnívoras flexíveis, porque Maravilha. eu trabalhei por mais de 10 anos com culinária, com produção de receitas. Só que antes eu trabalhava para a indústria da Carbolândia, né? E hoje, depois do meu despertar aí há 10 meses atrás, mudou muita coisa. Então hoje a minha missão é essa, né? Porque eu, com 35 anos, facilmente eu adoro carne, como só carne, 90% da minha vida é carne com gordura, e eu tenho facilidade com isso, mas eu sei que nem todos têm essa mesma facilidade, nem todos conseguem seguir algo, né, uma carnívora estrita, como a gente conversou antes, o ano todo, né? Sempre vai ter uma abertura ou outra, então se tiver uma abertura, que seja um docinho low carb, né? Sim. Algo, né, cetogênico, mas que, como você falou, tem muitas opções para se fazer criativas, tanto para quem não consegue ficar estrito por muito tempo, ou para os pais ajudarem os filhos. Maravilha. Perfeito. André, como que funciona a sua alimentação, no seu caso hoje? Você come quantas vezes por dia? Você pratica jejum? Tá, sobre jejum, lá em 2015, sempre volto a 2015, né? Quando eu decidi pôr em prática cetogênica, low carb, jejum, eu comecei a fazer 2 refeições. Eu particularmente não gosto de tomar o café da manhã porque eu gosto de me dedicar a uma refeição como o almoço, porque eu tenho mais apetite. Se eu tomar o café da manhã, cara, eu passo o almoço e o jantar sem fome. É só por isso, tá? Mas eu prefiro me dedicar ao almoço e jantar. Então, naturalmente, desde 2015 eu pulo o café da manhã. E 99% do tempo eu faço o almoço. Mas nem sempre eu janto. Então, na maior parte do tempo, eu faço 2 ou 1 refeição por dia. Maravilha. E o que inclui nessa refeição? É Hoje carne, mesmo, é gordura? hoje mesmo o almoço foram 3 bifes de fígado com pimentão, tomate e cebola. Ponto. Foi isso, tá? O jantar, eu ainda não sei se vou jantar, sabe? Eu vou sair com a família já, a gente vai passear. Dependendo da hora que eu chegue, eu janto. Se não, não janto. Aí se eu jantar, normalmente eu frito uns 5, 6 ovos mexidos na manteiga e tá tranquilo. É bem simples, tá? Normalmente o jantar é ovos ou uma carne. Perfeito. Para mim foi parecido. Meu almoço hoje foi 2 bife, 2 bife ali de contrafilé, praticamente, com bastante gordura, manteiga. E agora eu não jantei ainda, mas eu tenho um aniversário, hoje é sexta-feira, né? Então eu tenho um aniversário de uma amiga, né? Daqui a pouco, depois do podcast, e eu provavelmente vou comer alguma coisa antes ali, um ovo mexido com bastante manteiga, e Já se prepara, né? já vou me preparar, e assim eu evito o máximo do que tiver lá. Sim. Né? Mas e você, no caso, então, você fica com esse jejum intermitente, né? No caso, aí deve dar umas 16, 18 horas, mais ou menos, né? Quando você não janta, dá até mais, né? Tá, falando em horas, eu procuro sempre, na maior parte do tempo, ficar entre 18 e 20 horas de jejum. Geralmente é 20 por 4, 18 por 6. Ou o OMAD, né? Uma refeição por dia, é a maior parte do tempo. Perfeito. E café, você toma? Ah, tava aqui com café. Todo dia tomo café. Adoro. Mas eu tomo um café especial, tá? Eu prefiro comprar em grão, café especial, moer em casa e fazer.
Eu diminui bastante também desde que eu comecei a carnívora. Eu até cheguei a passar um tempo sem, mas depois eu acabei voltando. Hoje eu tomo muito pouco, né? Raramente eu tomo um pouco mais do que o normal, só se eu tiver, né, não tiver tido muitas horas de sono, enfim. Mas não sei, ainda estou pensando em fazer um teste um dia para diminuir. Eu também tomo um grão especial, mas queria testar um dia aí, né, tirar de vez. O café, ele entra também Polêmico, num né? dos temas que gera extremismo, né? É, Enfim, eu não vejo, até hoje eu não encontrei, tá? Eu não quero trazer polêmica pra cá, mas eu não encontrei nenhum ensaio clínico randomizado que justificasse evitar o café, sabe? O que a gente sabe, eu até semana passada eu fiz uma live comentando isso, que a gente sabe é que o café, na minha opinião, Rafael, o café especial era para ser o café normal, porque é o melhor grão do café que é colocado ali para o consumo. Só que hoje o café extra forte, aqui no Brasil, é um desastre, né? Porque não é só o café, é graveto, é folha, é coisa ruim, é areia, é tudo misturado ali com café que é moído, torrado para disfarçar o sabor do café, e aquilo nem é café. Sabe, o café gourmet, ele até tem uma qualidade melhor do que o especial, mas ainda tem um amargor. O café em grão, ele é o café puro, sabe? E a espécie humana consome não há mais de 10 mil anos, mas já consome há alguns milhares de anos o café. É como se fosse. Eu não vejo nenhum problema, é uma opinião minha, tá? E aí, de novo, é muito mais sobre individualidade. Tem pessoas que, cara, podem ficar mais ansiosas com o café, é só evitar. Tem pessoas que vão ter dificuldade para dormir, então é só evitar. Mas já vi tanta bizarrice sobre o café que até hoje eu nunca encontrei nenhum estudo controlado que mostre o que falam por aí. Então eu acredito sim que você entendendo como o café funciona para você e escolhendo o melhor café possível, cara, não tem regra, né? É bom senso e sabendo como funciona com você. boa, muito bom, muito bom. Hoje a gente encontra de tudo, né? Então, né, então, já existe muita polêmica em cima do café. Eu continuo consumindo também. Tento consumir pouco, porque eu percebo que me aumenta um pouco a ansiedade, que é algo que eu É. sempre tive a vida inteira. Eu acho que, principalmente, uma pessoa que era mais compulsiva com alimentação e com outras coisas no geral também, mas a alimentação era o principal, principalmente o Sim. doce. É, acho que o café aumentava um pouco mais essa ansiedade que eu sempre tive, que com certeza a carnívora baixou bastante, mas eu percebo que o café de vez em quando ele me aumenta um pouco, sim. Olha aí, Mas eu Rafael. continuo. Desculpa interromper, mas isso é maravilhoso, tá? Para você que está ouvindo o podcast. Porque o que a gente vê muitas vezes por aí, quando a gente fala em extremismo, é que existem pessoas que até são bem influentes, né? Por exemplo, só trazendo o exemplo do café. Essa pessoa que consome o café, ela pode ter sérios problemas. E acaba generalizando, né? Demonizando o café. Tem pessoas que toleram bem e não tem nenhum problema escolhendo um café bom, entendendo como Exato. você funciona, tá tudo bem. Então a gente precisa entender isso, né? Eu não tenho problema com café. Eu até tomo muitas vezes um café para ir dormir. Mas nem por isso eu vou dizer que o café é inofensivo para todo mundo. Eu sei que tem pessoas que respondem de maneiras diferentes. Então é importante sempre entender isso, sabe? Questione você que está ouvindo o podcast tudo que falam por aí. Veja como funciona com você, sabe? Talvez você tolere, talvez não tolere. Mas não é porque funciona com você ou da maneira que funciona comigo que a gente vai generalizar. Cada pessoa é diferente, é única, né? Maravilha, André. Muito bom. E outra questão polêmica são os laticínios. Você consome? Vamos lá. Isso é bem polêmico, né? Mas eventualmente sim. Adoro queijos, adoro, adoro. Mas vamos lá, problema de laticínios. Pra mim, tá? Se eu consumir 3 dias seguidos queijo, vai aparecer uma espinha. Até apareceu aqui, ó, uma espinhazinha, né? Eu já sei como funciona, tá? Se eu consumir 3 dias seguidos, 4 dias, vai aparecer alguma espinha. Queijos também, para mim e para grande parte das pessoas, são deliciosos, ou pode ser gatilho compulsivo. Queijos também são insulinogênicos. Ou seja, para quem precisa emagrecer, vai encontrar dificuldade no emagrecimento se consumir queijo na quantidade errada, no momento errado, tá? Tirando isso, Rafael, eu não vejo problema. Nenhum problema, sabe? Se você tolera, tá tudo bem. Mas entendendo que ele estimula a insulina e pode ser um pouquinho inflamatório em alguns casos, é só encontrar como funciona para você. Eu também não entro no extremismo, sabe? É tudo ruim. Não. Tem vários estudos, inclusive, estudos controlados, revisões sistemáticas e meta-análises mostrando que pessoas que consomem, acho que 150, 200 gramas de queijo por dia têm uma melhor saúde cardiovascular, melhor colesterol, melhor perfil do colesterol. Sabe? É o topo da evidência científica. Então a gente sabe que é seguro, mas como pessoas diferentes reagem diferentes, é você entender como funciona para você, tá? Muito bom, André. Adorei, concordo. Eu também acho que eu tenho
algum tipo de intolerância aos laticínios, apesar de gostar muito de queijo, de FoodMap iogurte. também, né, Rafael? É FoodMap, pode dar flatulência, gases, estufamento, né? E é particular também. Cara, eu nunca tinha escutado essa palavra food map. É. O que que food map funciona? São dos carboidratos mais fermentáveis, sabe? Então, brócolis, o mel é um food map. Então, tem pessoas que consomem esses food maps e acaba tendo estufamento, flatulência, cólica, gases, fica com um arroto. Então, a lactose, na verdade, que é um food map, sabe? A frutose é um food map. O abacate tem food map também. Fibras também, cara, são food maps. Então, tem alimentos que muitos são da comida de verdade, mas pessoas têm desconfortos, sabe? E aí, eu tenho, sabe? Com alguns queijos, por exemplo. Se consumir queijo, o estômago estufa quase que imediatamente. O alho é um food map também, tá? O arroto. Se eu consumir algo que é bem temperado com alho, cara, minutos depois eu já estou arrotando o alho. Então, pessoas diferentes podem reagir diferentes, tá? É importante entender isso. Na questão do queijo, dos lácteos, eles são, né, grande parte dos food maps, mas para quem tolera... Por exemplo, carnívora. Por que muitas pessoas também engordam na carnívora? O queijo é um alimento animal. Pode fazer parte da carnívora, mas nem todo mundo deve. Tem pessoas que precisam da carnívora, mas devem evitar lácteos. Né? Então, quem faz por si só, muitas vezes, acaba engordando na carnívora porque parece que nada numa piscina de queijos, de lácteos, né? Creme de leite, nata. Então, é preciso saber como faz e saber como selecionar, né? Eu evito a maior parte do tempo, sabe? Mas como eu adoro, cara, a cada 10 dias, 12 dias eu trago queijo, sabe? Parmesão, queijo manteiga daqui de Recife é delicioso. Provolone, gorgonzola. Então, eventualmente, sempre como uma sobremesa, eu trago. Perfeito. O mesmo para mim. André, maravilha. Eu sei que o nosso tempo está corrido hoje, adoraria continuar esse papo com você, mas a gente vai ter que terminar daqui a pouco. E como que funciona o seu trabalho hoje? Tá, a gente tem o que você pincelou aqui do Atletas Low Carb. A gente deu um recesso agora no final do ano, em janeiro a gente volta. O Atletas Low Carb a gente faz uma live por semana. Hoje a gente está fazendo com a Maria Vitória, né? Trazendo temas para discutir. A gente eventualmente traz um convidado, traz um atleta, um profissional da saúde. A gente tem um programa do Atletas Low Carb, que é um programa online. Quem se inscreve lá na página tem acesso ao programa. A gente tem um grupo no Telegram, com centenas de atletas e profissionais da saúde. Hoje eu também estou focando muito no programa que eu chamo de Protagonista, que é o meu programa, que é muito mais voltado nessa trajetória, né, que eu tive, que eu venho tendo, né, de deixar a obesidade, de deixar de reagir à vida e começar a ter controle sobre os resultados da minha vida, né? Por isso que eu chamo de protagonista. Dentro do protagonista, a gente tem ferramentas, o passo a passo para trabalhar autoconhecimento, gestão emocional, e tem vários protocolos dentro do programa. Tem o curso da carnívora, da cetogênica, da low carb, cetogênica terapêutica, paleolítica, protocolos emagrecedores. Temos um grupo no Facebook, grupo no WhatsApp. E eu não sei quem vai estar assistindo esse podcast, ouvindo o podcast, mas por enquanto a gente também dá um ano de mentoria lá. Toda terça-feira a gente se reúne, sabe? Porque quando eu saí da obesidade, Rafael, eu fiz algumas promessas de vida. Uma dessas promessas foi de ajudar o maior número de pessoas possível. Então, eu faço lives no YouTube. Eu comecei fazendo de segunda a sexta-feira, todo dia. Há poucos meses eu reduzi para terça, quarta e quinta no meu perfil pessoal. Todo dia a gente faz, toda semana a gente faz. Já tem mais de quase 650 lives, aulas, que eu chamo lá de consultorias gratuitas, trazendo informação gratuitamente. Para quem pode e entra no Protagonista, a gente tem essas aulas exclusivas e dá as mentorias. Então, enquanto não houver censura e eu tiver condições, eu vou estar aqui. Você me chamou, a gente está aqui. Eu aceitei na hora o convite. Sabe, quem convida, eu tô disposto a compartilhar, porque eu sei como é difícil ter acesso a pessoas que queiram compartilhar, trazer informação, trazer o conhecimento, pessoas que sejam acessíveis. A gente tem os grupos, né, os programas que são pagos e a gente se aproxima mais, mas para quem não pode, tem, cara, no canal do YouTube tem, eu vou estimar aqui, eu acho que mais de 3.000 vídeos no meu canal do YouTube, sabe, tem muita coisa lá. Então a gente também se dedica a trazer conteúdo gratuito. No Instagram a gente está postando também várias vezes por dia. Eu abro caixinha de perguntas também no Instagram todo santo dia, já há alguns anos. Então eu procuro sempre estar acessível porque eu sei como é precisar de ajuda, pedir ajuda e muitas vezes ter dificuldade de encontrar. Tá? Então basicamente são esses trabalhos que a gente tem hoje. Perfeito, André. Muito bom. Estamos, né, com missões parecidas, né, de trazer a saúde de volta às pessoas através da alimentação, principalmente. André, esse incrível. trabalho seu, Rafael, do podcast,
Eu não sei do grau, se você sabe, mas, cara, a gente alcança pessoas que a gente jamais imaginaria, sabe? Muitas vezes a gente lança um vídeo, publica um podcast, cara, vai ter uma pessoa que vai ouvir e vai ter a vida transformada, sabe? Então, cara, parabéns, tá? Parabéns. Mesmo como a Obrigado. gente falou, muitas pessoas acabam, dentro do movimento da comida de verdade, criando extremismos e rivalidade. Cara, eu vejo o contrário. Eu acho que a gente está estamos comprometidos em mudar o mundo de alguma forma, né? Então, quanto mais pessoas tiverem com esse trabalho, melhor para todo mundo, sabe? De trazer informação. Porque, cara, Rafael, tenha certeza. A gente toca a pessoa lá que precisa no momento certo, sabe? O podcast vai estar lá, o podcast é sugerido de alguma forma, alguém compartilha e uma vida é transformada. E muitas vezes a gente jamais vai saber isso, porque tem pessoas que têm a vida transformada e não dá o feedback. Mas a gente não precisa saber. A gente só precisa saber que esse trabalho está chegando nas pessoas. Então, obrigado, tá, pelo convite e parabéns também por estar nessa empreitada. Obrigado, André. Eu que agradeço a sua presença aqui. Foi bom demais. Espero que a gente possa voltar aqui mais para frente para continuar esse papo. Obrigado, André. Como que o pessoal pode te encontrar? André Burgos. Instagram, @André Burgos. Chega lá no Instagram, na minha bio tem os links também, se quiser conhecer os outros trabalhos. Mas chega no Instagram, André Burgos, Burgos. Tudo junto. Beleza. Gente, acompanhe o trabalho do André lá, que é fenomenal. André, muito obrigado. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Fiquem com Tamo Deus. junto. Tamo Abração. junto. Tchau, tchau.